Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te peço de forma especial, Senhor, eu sei que minha oratória, meu carisma não transforma as pessoas, Senhor. Eu sei que é a unção, é Teu Espírito Santo que vai transformar a mente e o coração de meus irmãos. Por favor, Senhor, me ajuda a não descansar na minha humanidade e poder depender do Teu poder, do Teu sobrenatural. Por favor, Senhor, faz um transplante nessa igreja. Faz um transplante em meu coração, Senhor. Coloca o Teu coração. Senhor, por favor, te peço no nome do Senhor Jesus que Tua presença seja tão real, que manifeste, Senhor, o falo que nós somos e podamos ser quebrantados e formados à Tua imagem. Por favor, eu te peço, Senhor, transforma essa igreja através do primeiro princípio espiritual, Senhor. No nome de Cristo Jesus. E a igreja diz? Amém. Nós vamos falar de 3 princípios espirituais para o evangelismo eficaz. O primeiro princípio é este, o que eu vou falar agora, se chama ter o coração de Deus. Amém? Qual que é o primeiro princípio? Vai que cai na prova. Amém? Acabamos de ver um vídeo entendendo que a igreja não é um barco de prazer, e sim um bote salva-vidas, um barco salva-vidas. Querido, a igreja não é o plano B de Deus. Ele é o plano A. Algo tem acontecido no Brasil que parece que virou moda agora ser gospel. Eu amo o Brasil, acreditem. Cada final de semana estou em algum lugar do Brasil despertando a igreja brasileira. Oro por ela, me envolvo com ela. Mas quero lhes dizer uma coisa, vocês vivem falando que o Brasil está em avivamento. Mas eu não entendo como o Brasil pode estar em avivamento sem tanta corrupção. Eu não entendo como pode estar em avivamento já em casamento homossexual. Uma nação que se volta a Deus, uma nação que vive em santidade. Os avivamentos de todas as histórias mostram que a realidade social da nação muda. Seus princípios e valores morais são restaurados. Eu quero lhe dizer algo. Assim como ir ao McDonald's não lhe faz você ser um hambúrguer, ir a uma igreja não lhe faz ser um cristão genuíno. Algo aconteceu que parece que virou moda. E temos esquecidos de alguns princípios espirituais. Temos que voltar aos princípios da palavra de Deus. Eu quero que vocês entendam o evangelismo mais que o ministério na igreja. É o próprio coração de Deus. Às vezes vamos na igreja sem nenhum sentido que pense no nosso espírito da realidade que hoje está acontecendo. O pastor argentino, muito famoso naquele tempo, caiu em pecado, dá igual o nome dele. Ao ponto que caiu na cadeia, querido, na prisão, por adultério e por roubo. Foi um homem com uma capacidade oratória incrível. Tinha uma grande igreja, um grande ministério. E quando caiu na cadeia, ele mandou a chamar a seu último assistente, o assistente que ele tinha. E quando chama o assistente na cadeia, chega seu ex-assistente e lhe fala: o seguinte, desculpa por te chamar, sei que você já não tem nenhuma obrigação comigo, mas eu preciso de alguém que me ajude. O ex-assistente evidentemente tinha uma estima, apreciava ele, valorava ele, falou: claro, em que eu posso te ajudar? E ele falou assim: por favor, vai a um vilarejo, a uma igreja pequena num vilarejo que esteja começando agora há pouco. Pega uma gravadora e grava a pregação do pastor. E ele ficou surpreso, falou: como queres que eu grave uma pregação? O Senhor pregou 3.000 mensagens. O Senhor era famoso pelos temas de profundidade na palavra de Deus. Pregou de diversos temas. Se queres que vá a um vilarejo, alguém que está começando no ministério? E ele falou: sim. Falou: por que queres que faça isso? E ele responde: porque garanto que esse homem que está começando no ministério, começando numa igreja, ele deve estar pregando do mais importante.
do sacrifício da cruz. Eu preguei de todos os temas, porém me esqueci do pilar de nossa fé. Me esqueci da mensagem da cruz. Há pessoas que estão na igreja e não têm ideia que Jesus fez por ele na cruz. Não têm ideia que significa estar justificado diante dele. Não têm ideia que é ser redimido. Não têm ideia que é propiciação por nossos pecados. Querido, eu quero te levar a que você entenda o valor dessa conferência. O Brasil está cheio de conferências de prosperidade, se enche. Quando você escuta uma conferência que fala do sacrifício da cruz, Davi pecou com Betseba, matando a seu esposo Urias. Além de pecar com ela, deitando, mata seu esposo Urias de forma covarde. O profeta Natã confronta ele. E ele revela seu coração no Salmo 51. E no Salmo 51 você vai ver ao Davi rasgando suas vestes, se arrependendo, pedindo perdão a Deus. Pode ler ele quando você quiser. Fala: Senhor, por favor, contra ti e somente contra ti eu pequei. Limpa-me, purifica-me como isótopo. Davi se rasga suas vestes. E no final, no verso 12 ao 14 diz: renova em mim o gozo da salvação. Viver uma vida de adultério não é a doença. Viver em mentira, fornicação, roubo, lascívia, luxúria, bruxaria, não é a doença. São sintomas de uma doença. A doença é que perdimos o gozo da salvação. Que você volte a práticas que você tinha antes. É somente um sintoma de algo mais profundo. Isso nos ensina essa passagem. Davi diz: Senhor, eu pequei, adulterei, matei, sou um assassino. Mas por favor, renova em mim o gozo da salvação. Eu estou fazendo um chamado hoje, porque talvez você perdeu o gozo da salvação. Uma das cartas mais tristes para uma igreja e para uma pessoa está no Apocalipse para a igreja de Éfeso. Ele diz: conheço tuas obras, tua perseverança, conheço o teu serviço, conheço inclusive que odeias esses homens maus, ou aqueles que se fazem chamar apóstolos, os nicolaítas. Mas tenho contra ti que perdesses o primeiro amor. Deus diz: arrepende-te, senão vou tirar o candeeiro de meio de vocês. Deus está dizendo: vocês têm de estar show, músico, serve, limpa a igreja. Mas Deus diz: mas vocês perderam o primeiro amor. E Deus diz: se vocês não se arrependem e voltam nessa paixão, a esse gosto de ser salvo, vai nascer uma igreja sem luz, sem candeeiro. Eu acho uma das passagens mais tristes saber que é possível ter uma igreja que não brilhe no meio das trevas. Uma igreja que serve, está na câmera, servindo a Deus, pregando, mas que Deus já tirou a luz. Eu não quero uma igreja assim. Porque quero te dizer, o Brasil tem igreja por cada quadra, mas continuam se drogando os meninos na rua. Será que estamos brilhando hoje? Você pode pregar a milhares, a centos inclusive do amor de Deus. Pode falar dele e mesmo assim não conhecer o seu amor. Você fala: como assim, cresci? É possível que você pregue do amor de Deus. É você que pode pregar inclusive uma igreja de 500, milhares, e ainda assim não conhecer o seu amor. Eu sei isso porque eu fazia isso. Pregava do amor de Deus, mas mesmo assim não conhecia a profundidade que Jesus fez na cruz. Essa pregação tem um alvo e foi preparada para mim. Eu quero confrontar você. E quero lhe fazer uma pergunta.
O que você daria pela salvação de uma vida? Quero que você faça essa pergunta. O que você daria pela salvação de uma vida? O que você daria pela salvação da sua mãe? Pode passar o seguinte slide. Seguinte slide. Seguinte. Sim. Seguinte. Essa é a pergunta de hoje. O que você daria pela salvação de uma vida? Quero que, estou falando sério. Pense. O que você daria por salvar a seu filho? A sua irmã? Você deve estar pensando, eu daria até minha vida. É ou não é? É ou não é? O que você daria pela vida do casal Nardones? O que você daria pelo homem nos Estados Unidos que sequestrou a um par de mulheres por anos e estuprava ela todos os dias? O que você daria pela mulher que acaba de trair você e agora está com seu esposo? O que você daria por ela? O que você daria pelo pior dos mentirosos? Você daria a sua vida? O que você daria pela salvação de uma vida? Mas essa pergunta, para ser melhor respondida, precisa de outra pergunta. O que Deus daria pela salvação de uma vida? E quero que leiamos um texto, por favor. O texto está em Filipenses. Filipenses 2:6 diz: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Fale, humilhou-se. E assim mesmo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós muitas vezes lemos essa passagem em Filipenses e nós pensamos que foi um Jesus histórico, foi parte de uma história. Mas eu preciso trazer sua atenção, querido, por favor, me dê a máxima atenção. Jesus morreu de verdade numa cruz. Não foi brincadeira nenhuma. Foi uma das piores mortes da história. Se eu lhe perguntar hoje como você gostaria de morrer, garanto que você diria, dormindo. Mas Jesus é Deus e era Deus. E morreu de verdade naquela cruz. 6 horas de martírio, querido, não foi uma brincadeira nenhuma. Foi real. Você tem uma ferida e fica choramingando. Cada batida por um flagro romano abria a pele de Jesus. Cada batida desgarrava a sua carne e seus músculos. Isso foi real, mas sabe o que acontece hoje? Que parece que nosso valor humano está aqui em cima e o valor de Deus está aqui embaixo. Esquecemos o que Jesus Cristo realmente fez na cruz. Queres saber qual é uma das verdades mais terríveis da palavra de Deus? Queres saber qual que é a verdade mais terrível para você? Quantos querem saber isso? Vou te responder. A verdade mais terrível da palavra de Deus é saber que Deus é bom e Ele é santo. Aí você está pensando, como assim? Como pode ser tão terrível para mim saber que Deus é santo e Deus é bom? É uma das verdades mais terríveis para nós hoje. Sabe por quê?
Deus é santo. Não é amor, amor, amor. Deus é santo, santo, santo. Em Ele não é pecado, Ele é puro. Ele é digno da toda adoração. A pergunta é, como um Deus santo vai se relacionar com pessoas tão podres como nós? Como Deus, sendo bom, vai se relacionar com nós? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Se eu colocasse um data show direto à sua cabeça, à sua mente, e colocasse nessa tela todos os pecados que você tem vivido, você nunca mais apareceria aqui. Você tem mentido, traído a seus pais. Você tem maquinado lascívia, luxúria com pessoas que eu nem imagino. A Bíblia diz que nosso pensamento era de contínuo mal. A Bíblia diz que até sua justiça é um pano de imundícia para Deus. Que mesmo aquilo que você acha que é bom, quando Deus avalia isso, vê que está sujo. Porque quando você ajuda em um sentido egoísta de procurar algo em troca. Olha o que diz Gálatas em relação a nós. Diz que nós estávamos em imoralidade, impureza, ações indecentes, feitiçaria, inimistades, ambições, egoísmo, divisões. Não fazíamos nada certo, ninguém fez algo certo. Todos caminharam ao mal de vez. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. A pergunta é, Deus é bom, e o que vai fazer Ele com pessoas que não são boas? Deus tem atributos. Deus não pode apresentar um atributo dele e esconder outro. Quero que vocês entendam isto. Deus é bom e é santo. O que vai fazer Ele com você? O que Ele vai fazer com você? O que vai fazer com nossa humanidade? Vocês escutam muito pregações do amor de Deus, mas talvez você não tenha escutado pregações da ira de Deus. Diz a Bíblia, Romanos, que a ira de Deus se revela contra toda injustiça. Deus se ira, querido. O inferno é um inferno, não porque Deus não esteja aí. Muitos dizem o inferno é um inferno porque Deus não está lá. Teologicamente isso está errado. Deus é omnipresente, omnisciente e todo-poderoso. Deus está em todo lugar. O inferno não é um inferno porque Ele não esteja. O inferno é um inferno porque a ira de Deus está aí. Apocalipse 6:16 diz que as pessoas nos últimos dias pedirão aos montes que os aplastem para não conhecer a ira do Cordeiro. Sodoma e Gomorra, cidades de milhares de pessoas, sumiram, querido. Porque elas experimentaram a ira de Deus santo e justo. Deus é santo, meu querido, escute isso. Deus é santo. Adão pecou uma vez. Uma vez. E foi destituído do paraíso. E toda a criação se estragou. Porque Ele é santo. Querido, o dilúvio de Noé manifestou a ira de Deus. O mesmo Deus que te ama é um Deus santo, querido. Não é brincadeira, Ele é santo. E Ele é bom. O que vai fazer com nós que não somos? Você deve ter um senso de bondade. Você ama neném, sim ou não? Nenês. E você ama o aborto? Você odeia o aborto. Deus ama os judeus. E porque ama os judeus, Ele odeia o holocausto. Deus ama a humanidade, porém odeia o pecado. O que Deus vai fazer com você? O que Deus vai fazer comigo? Se Deus colocasse meus pecados aí, eu nunca mais voltaria aqui. Essa é a verdade. Diz a Bíblia que quando Deus derramou sua ira,
o pensamento dele será de contínuo mal. Abra sua Bíblia. Podemos tirar isso daqui? Abra sua Bíblia, Éxodos. Éxodos 34:6. Obrigado, viu, querido? Querido, escute algo. ¿Encontrou aí? ¿Encontrou? Éxodo 34. 34. 3, 4. 6. A iniquidade, mas que não inocenta ao pecador. Vocês gostam do governo do Brasil corrupto? Sim ou não? É um governo injusto, é ou não é? Você fica irado, eu vejo nas redes sociais. Como roubam tanto? Como um senador que roubou agora é presidente. E está bem que você fica irado. Perante o pecado. Você quer juízes justos ou injustos no Brasil? Eu tenho certeza que você quer um Deus justo. É ou não é? Deus diz que Deus perdoa a iniquidade, porém, Ele pune ao culpado. Como assim? Olha, Provérbios 17:15 diz que é abominação a Deus perdoar ao perverso. Porém, Romanos 4:7 diz: bem-aventurado aquele que são perdoadas suas iniquidades. Você está entendendo? Há uma contradição. Como Deus, que é justo, perdoa ao perverso, que é você? Se Ele é justo. Por exemplo, quanto tens filhos aqui? Levanta a mão. Todo mundo, ótimo. Eu não tenho. Mas o que aconteceria? É uma hipótese, tá? Para que você entenda isso. Que um dia entra um ladrão na sua casa, pega seus filhos, sequestra eles, bate neles e faz as piores coisas com eles. Os polícias pegam ele e levam a um juiz. E você está aí sentado, e o juiz está aqui e diz: gente, ele fez isto, roubou, bateu nos seus filhos, sequestrou ele e a sua esposa, e além disso, fez as piores coisas com eles, por uma semana. Mas eu sou um juiz justo, clemente e misericordioso, e vou libertá-lo. Vai embora. Como você ficaria? O que você falaria? Injustiça! Não é justo que você deixe livre um cara que fez toda essa bobeira, toda essa maldade. Você não é um juiz justo. Você ficaria revoltado agora. Eu não é. Eu vejo no Brasil, quando um homem tem dinheiro aqui no Brasil, o cara pode matar alguém de carro, estragar a vida de uma família, e por dinheiro vai pagar o juiz e ele sai. E quando um pobre acontece o mesmo, ele paga com 10 anos de cadeia. Você fala: juiz injusto, corrupto. Esse é o conflito que há agora. Como Deus é justo e santo e perdoa ao pecador. Você está entendendo agora o que é evangelho? O que Jesus fez na cruz? É ou não é? Olha, Provérbios 16:15 diz:
abominação é aquele que liberta o perverso. Mas Romanos diz, 4:6, bem-aventurado aquele que são-lhes perdoadas as iniquidades. Há conflito, querido. E vou responder. A resposta a esse conflito se chama Jesus Cristo. Escute algo. Deus é justo. E Deus diz: apaga do pecado a morte. E vocês pecaram, todos os dias vocês pecaram. Vocês corriam em outra direção, vocês eram como seus orcos. Seus pensamentos eram de cortina, mar, feiticerias, adultério, lascívia, luxúria. Vocês mentem a seus próprios pais, vocês roubam. Eu vejo o seu coração. E Deus diz: eu sou justo. E alguém deve apagar com minha ira. Porque minha ira se levanta contra toda iniquidade. Porque até você crê juiz justo, é ou não é? É ou não é? Bom, esse juiz injusto também é justo para com você. Não só para as outras pessoas. Porque nós clamamos justiça para o cara que roubou a meus filhos. Justiça. Mas eu lhe falo, também a justiça vai em contra de você, contra de mim. Deus diz: eu sou justo e não vou poupar vocês. Porque até vocês querem juiz justo. E a resposta é, escutem. Deus diz: eu sou justo. De minha ira vai se levantar contra toda impiedade. E Deus está com uma mão aqui, lançando o seu juízo, para que você pague. Ele diz: opa, mas eu te amo. Não há nada que me separe de teu amor. Eu não consigo viver uma eternidade sem ti. Mesmo sendo Deus, mesmo tendo toda a glória, mesmo estando adorado por milhares e milhares de anjos, algo tem que ser feito. Eu mesmo vou pagar a tua dívida. Aparece Jesus, aquele que não teve pecado. Deus tem que resolver um conflito de satisfazer a sua ira. E tem que trazer juízo. E Ele diz: vocês não conseguem. Nenhum de vocês é santo puro. Todos vocês pecaram. Porém, eu, que não tenho pecado, eu vou morrer por vocês. Abra sua Bíblia em Romanos, por favor. Romanos 3, 21. Encontrou aí? Diz Romanos 3, 21. 3, verso 21 diz. 3, verso 21. Eu não estou entendendo. Não vou repetir para que não me tirem. Lá em Romanos, vocês sabem aonde diz. Mas agora, se lei é manifesto a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Nenhum de vocês cumpriram a lei. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, fale justificados, gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção em Jesus Cristo. Escuta aqui todo mundo. Vou lhe ensinar algo. O que é ser justificado? Justificado é um termo judicial. E é que todos aqueles que creem em Jesus agora são imputadamente justos. Se você crê em Jesus, você está justificado. Ele
ocupou seu lugar e agora você é justo. E agora diz, e também ele foi teu redentor. Redentor significa, ele pagou tua dívida para que você saia livre. Toda a tua dívida de pecado foi paga por Jesus, para que você viva livre para a sua glória. Ele redimiu você e pagou toda a dívida que você nunca poderia ter pagado. E ele diz agora que é propiciação. Há sectas que tentam tirar essa palavra propiciação. Sabes por quê? Propiciação significa satisfazer a justiça de Deus e acalmar a sua ira. Jesus se colocou na frente de você porque falou, eu não quero que receba a ira de Deus. Sodoma e Gomorra sumiram da face da terra porque eles beberam a ira de Deus. Querido, quero que entendas esse princípio. Quando Jesus está no Getsemane, pingando suor, afligido, tem pessoas que dizem, Jesus tinha medo da cruz. A história cristã nos mostra que os mártires da igreja eram queimados vivos em tochas, quando estava Nerão em seu jardim. A história nos conta que eles costuravam peles de ovelha em seu corpo e jogavam cães para que devorassem ele. E eles cantavam. Eram crucificados e eles adoravam. Eu não creio, me desculpe, eu não creio que nosso general estava choramingando porque ia padecer. E até os mártires da igreja cantavam felizes, sabendo que iam padecer por causa de Jesus. Nosso general não estava choramingando. Nosso general estava aflito, sabe por quê? Porque ele ia a beber o cálice da ira de Deus. Se você vê nos profetas, vai ver que a tipologia do cálice significa que a ira de Deus é derramada. Quando o juízo venha no final dos tempos, é porque a ira de Deus vai ser derramada. E na cruz, quando Jesus se sacrificou, ele pegou toda essa copa que deveria ser bebida por você. Ele bebeu até a última gota, para que você não recebesse a ira de Deus. As pessoas no Apocalipse dizem que vão aclamar quando chega a ira de Deus, que os montes os aplastem, porque a ira do Cordeiro vai ser grande. E Jesus diz, essa pressão ele sentia no Getsemane, é saber que ele ia a tomar o cálice da ira de Deus, porque ele é santo. E ele foi propiciação, que significa Jesus, através de seu sacrifício, satisfez a justiça de Deus e acalmou a ira de Deus. O mesmo Deus que ama, mas esse amor é justo, não é um amor injusto. Ele respeita até suas próprias normas. Até você quer um Deus justo. Você foi justificado, redimido e teve propiciação de seus pecados. Fale um aleluia. Porque tudo isso deveria ser pago por você e por mim, mas não tinha como. Renova em mim o gozo da salvação. Quero voltar à mensagem da cruz. Pregamos tantos temas, mas esquecemos que Jesus morreu na cruz por nós. Querido, escute, o coração de Deus bate por vidas. Vidas. Mas algo aconteceu em sua vida e na minha, que ficamos adormecidos, meu amigo. Estamos na rua vendo um mendigo e não nos toca o coração. Nossos familiares estão indo para o inferno, meu filho está indo para o inferno. E eu prefiro estar vendo telenovela. Algo acontece que estamos amortecidos, querido. Abra sua palavra, por favor, em Neemias. Neemias capítulo 1.
Escute algo. Encontrou aí? Neemias 1:1. Escute. Eu vou abrir meu coração com você. Eu estou cansado, querido, de uma pregação vazia. Eu estou cansado que digam que é avivamento e não acontece absolutamente nada. Eu estou cansado de chegar às igrejas e que meus pecados não sejam expostos. Quando foi a última vez, querido, que você entrou num culto e a glória de Deus manifestou o ruim que você era e quanto precisas de Jesus? Eu estou cansado, querido, que nós fazemos viagens e não pregamos a ninguém. Algo está acontecendo. Aonde estão os professores da escola dominical que choram pelas crianças que não conhecem o Evangelho? Aonde estão os líderes de casal que clamam com lágrimas pelos matrimônios que se perdem no Brasil? ¿Acaso nos esquecimos que Jesus fez na cruz? Aonde estão os pastores que clamam por essa nação? Nosso coração de pedra está incrustado no. Muitos pregam aí que Jesus tem que entrar no seu coração. Isso não é bíblico. O que bíblico é, diz o profeta, que Deus quer arrancar esse coração de pedra e colocar um de carne. Deus não quer entrar em seu coração de pedra. Deus quer arrancar esse coração duro. Eu falo isso por mim. Eu com muito respeito, eu nem sequer sou pastor, querido. Me falam que sou pastor por honra. Mas eu fico em crise, escute, de que diga que eu sou homem de Deus, mas eu não choro pelos perdidos. Não podemos dizer que somos seus servos se vivemos mais nos entretendo que clamando. Não pode ser que meu pai esteja indo para o inferno e eu não ore por ele. Não é normal, se tornou normal. Tudo está bem, falamos. Sabe o que diz Amós 6, creio que diz? Ai daqueles que pulam e saltam, sendo que a nação está perdida. Não podemos brincar e pular de alegria, sendo que o Brasil não está bem, o mundo não está bem. As trevas são trevas porque não há luz. E você é a luz. Se há treva no seu bairro, porque você não está brilhando. Eu estive na Índia, querido. Tem 25.000 crianças no comércio sexual. Em um bairro, crianças desde os 6 anos de idade cortam seus membros para que possam mendigar melhor. Com 6 anos se prostituem. Não pode ser que eu veja isso e não me toque. Não pode ser que eu veja isso e volte para cá viver uma vida normal. Não está bem. Não está bem que digamos que somos homens de Deus e nós não fiquemos afetados pelo pecado da fora. Não fiquemos tocados para que Jesus transforme essa nação e o mundo. Eu vou te mostrar o que é ser um homem de Deus. Neemias é um deles. Neemias 1 diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susa, veio Ananí, um de meus irmãos, com alguns de Judas. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. E acerca de Jerusalém, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. Fale miséria e desprezo. Logo diz: os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu, um homem de Deus disse, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e me lamentei
por alguns dias. E estive jejuando e chorando perante o Deus dos céus. E disse: ai, Senhor, Deus dos céus, grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, de dia e de noite. Escute, por favor, me olhe. Neemias era o copeiro do rei. Estava numa posição confortável, protegido, comendo o melhor do melhor. E diz que passa Anani com seus irmãos e ele pergunta: por quê? Da onde vocês vêm? O que está acontecendo? Ele diz: nossos irmãos estão em miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão destruídos. E diz que Neemias começa a chorar e se angustiar de dia e de noite, jejuando e orando. Sabe o que significa que as muralhas estão destruídas, a tipologia bíblica? As muralhas de uma nação quer dizer identidade, proteção, segurança. Está dizendo: a identidade do povo judeu está destruída. Eles estão em miséria. Eles esqueceram quem são. Eles estão em desprezo, miséria. Você quer saber que tipo de miséria eles viviam? As mulheres estavam comendo seus filhos vivos. Eles esqueceram quem eram, meu amigo. Talvez como você se esqueceu quem você é. Você é a sal da terra, a luz do mundo. E Deus chama Neemias e o batiza num batismo de angústia. Uma paixão genuína nasce de um coração de Deus que chora ao ver uma nação perdida pelo pecado. A pergunta é: por que Deus não escolheu outro homem? Havia outros judeus aí, Anani, por que não escolheu Anani? Deus escolheu a Neemias porque ele foi um homem que se angustiou, jejuou e orou. Quando foi a última vez que você jejuou e orou pelos perdidos? Quando foi a última vez que você clamou de madrugada? Aonde estão as esposas que clamam e jejuam de noite por seus esposos? Aonde estão os líderes de intercessão? A maioria deles estão destruídos, as muralhas estão destruídas. Sua identidade se perdeu. Tua identidade é ser cabeça e não cauda. Tua identidade é ser luz do mundo. Mas perdimos essa identidade. Vamos nas igrejas e vamos de boa para casa. Cada vez que Deus quer restaurar uma nação, Deus batiza em um batismo de angústia um homem. George Miller, o homem que mais levantou orfanatos na Inglaterra, foi batizado na angústia de Deus. E Deus transformou seu coração de pedra no de carne. E mais de 100.000 crianças foram restauradas. David Wilkerson diz que quando levantou o ministério Teen Challenger, por 6 meses saiu na rua e Deus tocava seu coração e ele chorava, vendo como se drogavam os jovens na rua, perdendo suas vidas. Isso é ser homem de Deus. É quando Deus comparte seu coração e te pergunta: queres sentir o que eu sinto? Queres sentir como me angustio? Porque Deus chora quando Jesus vê a incredulidade deles. Diz que Jesus chorou. Diz que Jesus era um varão de dores. Quando foi a última vez que você sentiu a dor do Deus que chora pelas vidas que se perdem no inferno? Você acha que Deus fica pulando? Que criou vidas e estão sendo desperdiciadas? Eu estive lá na Índia, querido. As pessoas viviam piores que animais. E os dentros dos templos estavam cheios de ouro, moedas, riquezas, flores, perfumes. Já fora eles morrendo, eles caem no chão e passam um caminho e jogam eles lá em cima. Trabalham o dia todo por R$2. Isso Satanás quer fazer com não nos destruir nas podridão. E eu imagino que Deus clama para que você se levante.
Vou te mostrar na Bíblia um homem que foi batizado na angústia de Deus, foi Jeremias. Jeremias foi um profeta chamado profeta chorão, porque ele vivia chorando. Abre tua Bíblia, por favor, em Lamentações. O livro de Lamentações foi escrito por ele. E quero que você compare sua vida com a vida de um verdadeiro homem de Deus. Eu comparo a minha e falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Neemias capítulo 1, verso 12. Lamentações 1, verso 12. Diz: não vos comove, igreja Manancial de Vida? A todos os que passam pelo caminho, não são comovidos pelos que passam no caminho? Considerai e veja se há dor igual a minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Vai no verso 16 do mesmo capítulo, diz: por estas coisas eu choro eu, os meus olhos se desfalecem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Vai no capítulo 2 agora, no verso 11. Diz: com lágrimas se consumiram os meus olhos, turvada está minha alma, e o meu coração se derrubou de angústia, por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos de... Diz: o coração de Jerusalém clama ao Senhor, e as muralhas das filhas de Sião correm as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Dê sua atenção aqui. Você acaba de ver um homem chamado Jeremias agora. Não há ninguém aqui em Porto Alegre que chore mais do que eu. Deus afligiu meu coração. Estou angustiado. Como as mães podem se comer a seus filhos? Estamos mal, não está bem. Alguém precisa chorar. Deus, cada vez que quer restaurar uma nação, diz: eu preciso batizar em alguém na minha angústia. Mas nós estamos mais preocupados em estar na televisão, no computador, sendo que nossas famílias estão indo para o inferno, sendo que nossos governadores não amam a Deus, sendo que nossos filhos estão vendo adultério em suas escolas. Como podemos ficar sem fazer nada? Você precisa hoje que Deus tire esse coração de pedra e te lembre que Jesus fez na cruz por eles. Isso é ser um homem de Deus. Me desculpe, mas ainda me falta para ser um. Eu clamo, Senhor, por favor, batiza-me. Coloca teu coração batendo por vidas no meu. Não pode ser que eu veja um mendigo, uma prostituta e eu não pregue teu evangelho. Não pode ser que nós façamos viagem de lazer e não brilhemos lá. Essa é a verdade. Feche seus olhos, por favor. Levante suas mãos. Os discípulos lhe perguntam a Jesus: Jesus, podemos ficar uma à tua direita e outra à tua esquerda? E ele diz: não me corresponde fazer isso. Diz: podem beber do que eu bebo e podem ser batizados do batismo que eu sou batizado. Quando Jesus fala de batismo, está falando de um batismo de sofrimento. Espírito Santo vem e batiza-nos em sofrimento. Espírito Santo, que dentro de nós começa a ser gerado dores de parto. Senhor, nós não queremos ser mais indiferentes. Nossa mente está lacerada. Esquecemos o gozo da salvação.
Você vai começar a sentir agora uma angústia no seu coração. Você vai começar a clamar por vidas, para que Deus salve essa nação, salve o mundo. Deus procura alguém que se coloque na brecha. Espírito Santo, vem. Por favor, quebranta-nos. Como igreja te pedimos perdão porque não estávamos nem aí com pregar o Evangelho. Senhor, me perdoa porque meus filhos estão indo para o inferno e eu prefiro ficar na internet, Senhor. Me perdoa, Senhor, por ter sido um líder e há anos que não ganho uma vida para Jesus. Senhor, me perdoa porque meu pai não te conhece, está indo para o inferno e eu estou mais preocupada pela conta de meu banco, pelo calçado novo que vou ter. Senhor, nos perdoa, nos batiza num batismo da angústia. Tira nosso coração de pedra, clame a Deus, peça a Deus. Deus, tira esse coração. Senhor, perdona-nos, Senhor, porque vivemos nossas vidas sem estar nem aí com o que acontece afora. Você está sentindo como Deus chora? Deus está transplantando seu coração. Começa a receber esse batismo da angústia e vai começar a clamar por vidas. Clame! A Bíblia diz: clama a mim que eu te responderei. Você está sentado aí hoje porque alguém clamou e Deus te atingiu. Agora estão sendo expostos seus pecados, a glória de Deus está aqui. Deus está manifestando o sujo que você estava. Volte-se a Deus, voltemos-nos a Deus. Não está bem que nossa juventude se perda na drogadicção, nas drogas, na prostituição. Não está bem o que está acontecendo na educação brasileira. O Espírito Santo vem. Senhor, batiza-nos. Começa a derramar esse batismo de angústia, esse batismo de sofrimento. Que minhas lágrimas sejam tuas lágrimas. Por favor, que esse espírito que estava em Jeremias, Senhor, restaura as muralhas da nossa vida. Restaura a nossa identidade. Somos o amor em ação. Nos perdoa por ser tão indiferentes, Senhor. Por nos esquecer que fizeste na cruz por nós. Senhor, eu não quero viver mais assim, eu não quero pregar mais, se não há uma paixão genuína, Senhor. Senhor, uma paixão genuína nasce da angústia de teu coração. Senta a glória de Deus. Senta a glória de Deus. Senta como Deus te comove, não seas resistente. Fale para Deus: quebranta-me, tira esse coração. Você está mais preocupado da minha vaidade que de orar por vida, Senhor. Estou mais preocupado de uma roupa nova, de um carro novo. Senhor, me perdoa por ser um líder que não dou exemplo. Peço a outros que preguem, eu não prego. Espírito Santo, ajuda-nos a sentir dores de parto. Espírito Santo, começa. Você vai começar a sentir dores, vidas sendo geradas em você,
Vidas, vidas, vidas. Salva nossos filhos. Salva o Brasil. Não mais prostituição. Não mais uma nação sexual corrompida. Senhor, que dentro de mim, no meu ventre espiritual, Senhor, salva essas vidas. Sente as dores de Paulo. Sente essas dores de parto, querido. Deus está te mergulhando em sua angústia. As vidas estão indo para o inferno eternamente. E Deus espera teu clamor. Clame. Clamamos, Senhor. Nos perdoe, Deus. Perdónanos, Senhor. Perdónanos, Senhor, por esquecer que a igreja não é um barco de prazeres, Senhor, é um bote salva-vidas. Nos perdoa, Senhor, por estar mais preocupados de nós mesmos. Nos perdoa pelas divisões, pelas lutas. Brigamos, Senhor, por coisas estúpidas. Brigamos por um membro, sendo que está cheio de vidas que não são salvas lá fora. Nos perdoe por investir mais o dinheiro das nossas firmas. Me perdoe, Senhor, por viver fora de teu propósito. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu creio que no mundo espiritual hoje, Tu tiraste meu coração de pedra e colocaste um de carne. E hoje comecei a me levantar como uma intercessora, Senhor. Intercessor. Hoje consegui sentir como Tu choras por um mundo que se perde. Senhor, me perdoa por estar mais preocupado de mim e meu prazer. Me perdoa por ser indiferente, Senhor. Mas eu não quero ser mais assim. Hoje, Senhor, eu caminho em outra direção a Ti. Em arrependimento e sendo luz no meio das trevas, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. Pai, guarda essa palavra em meu coração. Que o inimigo não venha roubá-la. Que eu possa ser luz no meu trabalho, possa pregar que Tu eres Salvador do mundo. A minha esposa, a meus filhos, a meus amigos. Essa é a Tua vontade, Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Lhe perguntaram a Jesus quando seria o fim do mundo. Jesus disse: virão terremotos, catástrofes, guerras, nação contra nação se levantarão. Muitos dizem que o fim é agora porque está acontecendo isso e não é bíblico. As guerras, o fim já está aqui. Não. Jesus diz: virão. Se levantará nação contra nação, mas ainda não virá o fim. Mateus 24 diz isso. E diz: o fim virá quando essa mensagem seja pregada até os confins da terra. O fim do mundo depende de uma mensagem. Ainda há tempo. Prega a mensagem do Evangelho. Disso depende o retorno de Jesus. Aí virá o fim. Quando Ele seja pregado
em todos os lugares. Hoje você que acaba de nascer algo em você, há pessoas que estão tocadas. Isso é o que sentiram nos homens de Deus. Continua com isso, clama e chora. Neemias disse que orava de dia e de noite, jejuou, começa a jejuar por vidas. Seja um homem de Deus e acredite, seus planos vão ser prosperados. No nome de Jesus. Amém. Deus é bom. E o diabo não vale um bombom. Estão despedidos, queridos, podem ir para suas casas. O primeiro princípio foi hoje, ter o coração de Deus. Amém? E comece a ganhar vidas onde você estiver. Quero escutar os testemunhos amanhã. Vai na paz. Até amanhã. Não pode faltar 9 da manhã. Tá? 9 da manhã. Se pessoas que queriam vir e não vieram, liga para elas. Cara, tens que vir para cá. Não podem faltar amanhã. 9 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Amém? Deus te abençoe e te guarde.